Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula, a nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. É uma alegria estar contigo aqui, meu querido irmão, para aprendermos juntos a nossa quarta lição do nosso trimestre abençoado, onde nós estamos estudando Jesus, o homem perfeito. E na quarta lição, que será ministrada dia 26 de abril de 2015, nós temos aqui o nosso título que diz, ou tema, a tentação de Jesus. Para você que está nos acompanhando, nós já sabemos que todo o trimestre está baseado no ministério do Senhor Jesus, relatado pelo evangelista e historiador Lucas, o médico amado. Nós temos esse trimestre, ele é dividido, na verdade, em 4 partes. A primeira parte foi a introdução, onde a lição apresentou, comentada pelo pastor José Gonçalves, a lição apresentou a vida de Lucas, o evangelista, e a maneira que ele, então, produziu suas 2 obras, que é o maior número de informações do Novo Testamento. A primeira lição, então, essa primeira parte abordou a obra e a vida de Lucas. E a segunda parte, a lição abordou a infância do Senhor Jesus. Agora, nós vamos entrar na terceira parte do nosso trimestre, que é o ministério do Senhor Jesus. E aí, por fim, então, nós estaremos concluindo a nossa última lição e a nossa última parte, falando acerca da ressurreição de Jesus Cristo. Então, nós vamos entrar agora na terceira parte do trimestre, o ministério do Senhor Jesus, e o seu ministério começou quando ele saiu das águas, recebeu a unção do Espírito Santo, ficou cheio do Espírito Santo, e ele então foi para um dos momentos mais difíceis do seu ministério, onde ele iria ser tentado pelo adversário. Interessante que Jesus recebeu o revestimento espiritual pelo poder do Espírito, e ele foi o primeiro homem a receber a plenitude do Espírito. Antes disso, no Antigo Testamento, nas 5 primeiras dispensações, o ser humano ele recebia o Espírito por medida. Era uma atuação momentânea, o Espírito Santo usava, se retirava. Ele não veio antes para ficar. Mas agora, Jesus sendo o primeiro, ele recebe a plenitude do Espírito. E quando Jesus recebe a plenitude do Espírito, interessante que ele já não sai, como hoje muitos pregadores pensam, receba o poder e já faça proezas. Biblicamente falando, o revestimento do Espírito é para que a nossa vida seja mais aperfeiçoada, mais purificada e mais santificada. Notamos que o Senhor Jesus recebeu a unção do Espírito e ele então foi orar e jejuar, se consagrar 40 dias para ficar plenamente purificado. Ele já era, mas em um estado de total aperfeiçoamento, de uma ligação espiritual muito intensa, com o pleno discernimento, porque ele era homem, mas ele ficou num nível espiritual tão elevado que ele então, quando ele foi tentado, ele soube, como ninguém, sair de todas aquelas artimanhas de Satanás e vencer a tentação naquele momento. Porque a lição vai mostrar que o evangelista Lucas, ele revela que o inimigo se afastou, mas buscava oportunidades para atacar de novo. E nós vimos na Bíblia que o Senhor Jesus foi grandemente afrontado em todo o período do seu ministério. Então, aqui nessa introdução, nós vemos que Jesus sai das águas, é revestido, aqui começa o seu ministério, mas ele vai para um período de consagração no deserto para vencer o tentador. A nossa lição, ela tem aqui o nosso texto áureo, que está no escritor aos Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15, que diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então esta é a lição
Nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que intercede por nós junto ao Pai, e ele conhece todas as nossas fraquezas, nossas situações, porque ele viveu também essas situações de tentação, de fraquezas, de necessidades humanas e físicas, mas venceu todas elas, principalmente sem pecado. É por isso que hoje ele intercede por nós, e nós temos um sumo sacerdote, um grande intercessor, Jesus Cristo de Nazaré. Nossa verdade prática diz assim: Jesus firmou-se na palavra de Deus para vencer Satanás. Assim devemos agir para obter a vitória. E também nós temos a nossa leitura bíblica em classe. E esta lição nós vamos abordar os primeiros 13 versículos do capítulo 4 do Evangelho de São Lucas. É importante você que está estudando conosco o Evangelho entender os capítulos que nós estamos estudando. Hoje, na quarta lição, nós vamos ver aqui o capítulo 4 e os primeiros 13 versículos do capítulo 4. A leitura bíblica em classe, capítulo 4, versículo 1 ao 13. Nós vamos estudar esses versículos e eu vou fazer leitura porque é muito importante. E Jesus, versículo 1, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto para se consagrar. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. Interessante que a leitura diz que ele foi tentado 40 dias. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Alguns acreditam que ele foi tentado só no final dos 40 dias. Não. Havia uma pressão espiritual, com certeza. Porque o inimigo das nossas almas, ele esperava ansiosamente tentar este homem chamado Jesus. Porque lá no Éden o Senhor falou: porém inimizade entre você e a semente da mulher. Ele sabia que nasceria um homem de uma mulher que iria vencê-lo. Então ele ficou cuidando cada um que nascia e que Deus escolhia para usar na sua obra. Ele cuidava atenciosamente para induzir ao erro, à transgressão, e fazer com que aquele ali que estava sendo usado não fosse quem dominasse, esmagasse ele, dominasse ele pela vitória do pecado. E ele então começou desde os primórdios patriarcas e examinou a vida de Noé. Ele influenciou Noé, Noé acabou transgredindo, ele influenciou Abraão, Abraão acabou transgredindo, e aí foi os patriarcas, Jacó, e depois os juízes. E aí, então, quando Deus levantava juízes, foi o caso de Sansão, ele incitava as pessoas transgrediam, ele sempre cuidando. Será que é esse o Messias? Será que é esse o Messias? E Deus levanta Davi, e todos que Deus levantou foram homens grandemente usados, mas pecaram. E aí, agora, vem Jesus, porque João Batista deu o sinal. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com certeza, o inimigo observou, será que é esse o Messias? E agora foi, para tentar fazer Jesus pecar. E a Bíblia diz, e 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo, escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Os historiadores dizem que no primeiro escrito de Lucas, esse acréscimo aqui, mas de toda a palavra de Deus, não aparecia. Esse acréscimo aqui aparece com clareza no Evangelho de Mateus, Mateus coloca lá, mas no primeiro escrito de Lucas não aparece. Alguns escribas, anos mais tarde, acrescentaram também no Evangelho de Lucas esse acréscimo aqui, mais de toda a palavra de Deus. E isso não interfere em nada, porque no Evangelho de Mateus está relatado isso. Só um detalhe histórico. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. Esse texto aqui, essas leituras, irmãos, tem muita coisa importante e interessante para examinar aqui. E esse ponto aqui é muito importante, nós vamos comentar um pouco na lição. Quando o diabo levou a um alto monte, eu tive a oportunidade de conhecer, segundo a tradição,
o monte da tentação. Realmente mesmo é alto, é grande ali em Israel. E segundo a tradição, Jesus foi levado, o diabo o transportou até lá e concedeu-lhe uma visão espiritual dos reinos daquela época. Não foi uma visão que nem tem gente que pensa que foi uma visão da modernidade de agora. Não, porque Satanás, o diabo, ele não é onisciente. Ele nem fazia ideia de como seria a modernidade de agora, século XXI, pós-modernidade. Então ele não é onisciente, ele não poderia dar uma visão. Daquilo que ele conhecia, Deus permitiu. E isso nós vamos ver aqui, que Deus permitiu e ele deu a visão para Jesus. Foi uma visão mesmo real. A gente tem que tomar muito cuidado com a capacidade que ele tem, e Deus deu a ele essa capacidade. A Bíblia diz, Paulo falando, ele tem poder até para se transformar em anjo de luz. Ele é o príncipe deste século, ele tem força, ele tem poder. Ele não é o todo-poderoso, mas ele tem. E ele deu então essa visão para Jesus dos reinos daquela época. Como diz a Bíblia, o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, isso aqui é muito interessante, dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém, interessante que em Mateus a ordem aqui está diferente. Em Mateus, a segunda tentação, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, seria a terceira. E aqui em Mateus, aqui em Lucas, nós vemos aqui esta ordem. Primeiro, ele tenta com a questão do apetite, depois ele tenta com a questão do poder entre os reinos, e depois, então, a última tentação de Lucas é que ele tenta lá no pináculo do templo a fazer com que Jesus se jogasse e os anjos o segurassem. E em Mateus você vai ver que está invertido. Em Mateus primeiro vem ali a tentação do apetite, que não foi só do apetite, nós vamos comentar sobre isso, mas depois, lá em Mateus, depois vem a tentação sobre se jogar e os anjos o pegarem, e também no Evangelho de Mateus, a última tentação é que Jesus, então, vê os reinos e ele oferece para Jesus os reinos. Só essa ordem aqui, ela não compromete a sacralidade das Escrituras. Algumas pessoas, porque não está na mesma ordem. Então, até isso é interessante porque a igreja note que os evangelhos naquela época não foi um pacto, olha, vamos escrever todas as mesmas coisas para tentar convencer. Não, eles conheciam as histórias e foram escrevendo. O que acontece é que é a mesma história, não importa a ordem aqui. E aí diz assim, levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo. O pináculo do templo é a parte mais alta do templo, ninguém sabe exatamente, né? Tem só um comentário de Joséfo que fala em relação a isso. Eu estive lá na parte de trás, na parte sul do templo, e a guia, o pessoal comentou, olha, aqui poderia ser o pináculo onde Jesus foi tentado, mas o templo foi destruído e reconstruído depois da tentação de Jesus. 70 depois de Cristo ele foi destruído, depois reconstruído, e as muralhas ali, né? Não o templo não existe mais, mas as muralhas, os contornos ao redor do templo, eles fizeram. Hoje tem ali as muralhas, do que seria o local do templo tem as muralhas, e aí tem um local onde eles dizem que seria a parte mais alta, então, mas ninguém sabe ao certo. E aqui levou também a Jerusalém e pô-lo sobre a parte mais alta do templo, ao pináculo, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, note que cada vez ele tenta colocar dúvida em Jesus. Se tu o se aqui é uma dúvida que ele tenta colocar no coração de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandarás aos teus anjos acerca de ti, para que te guardem e que te sustente nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E acabando o diabo toda a tentação, aliás, o versículo 12, Jesus respondendo disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Aqui, irmãos, alguns acreditam que o Senhor Jesus,
ele, apesar de estar vivendo como homem, ele não havia deixado de ser Deus. Ele não deixou de ser Deus. E aqui ele venceu toda a tentação como homem. Toda a tentação. Mas aqui ele tomou posse da autoridade que tinha como um homem revestido de santidade, de pureza e de comunhão com Deus, cheio do Espírito Santo. E aqui ele usa uma expressão mostrando a sua autoridade. Não exatamente como Deus, porque ele teria que vencer toda a tentação como homem. Ele não podia lançar mão dos recursos, dos atributos celestiais. Ele venceu como homem. Mas o homem, com comunhão com Deus, tem autoridade sobre os demônios. E aqui nessa autoridade, Jesus diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então ele saiu ali daquele momento, mas logo viria tentar Jesus novamente, como tentou várias vezes até de matar Jesus. Ele incitou o povo para matar Jesus. Eu estive ali no Monte da Precipitação, as pessoas tentaram precipitar Jesus de um precipício para matar Jesus. Foi uma tentação. O inimigo tentou matar Jesus. Jesus teve que fugir. Várias outras tentações e tentativas ele estabeleceu para acabar com a vida do Senhor Jesus. Mas a lição, meus queridos, ela tem 4 objetivos. O primeiro objetivo diz assim: compreender a realidade da tentação. A lição, com seu primeiro objetivo, traz esta verdade. E eu lanço aqui, faço uma pergunta. Vocês sabiam que todo ser humano é e será tentado? Se não sabia, saiba. Tem pessoas que pensam assim: não, mas eu não corro riscos de ser tentado. Não. A primeira parte da lição vem mostrando aqui que a tentação é uma realidade para todos. Até o Filho de Deus, quando andou nessa terra, foi tentado. E isso significa que todos serão. Esta primeira parte, com esse primeiro objetivo, mostra essa realidade. Eu fiz questão de anotar aqui que nessa primeira parte, a tentação é uma realidade para todos os filhos de Deus. As pessoas pensam assim: não, mas eu já sou filho de Deus. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. E muitos pensam que esse fugirá é que ele nunca mais vai ser tentado. Não, não brinque com as tentações. Não brinque. Não se coloque diante das tentações, porque todos são tentados e se a pessoa não vigiar, a pessoa acaba cedendo. E é por isso que o Senhor, na oração do Pai Nosso, ele deixou bem claro ali uma orientação. Na oração ele diz: livra-nos do mal, não nos deixais cair em tentação. Então por isso que o Senhor Jesus atentou muito bem para isso, porque todos são tentados. Mesmo nós somos tentados por 3 vias. 3 vias. Pelo diabo, pelo próprio diabo, e ainda bem que essa via nós não somos assim, não corremos. Pode acontecer, porque o diabo é um ser, ele não é onipresente. Nesse exato momento ele pode estar em qualquer parte da terra. Eu acredito que ele está lá para o Oriente Médio, que lá é uma panela de pressão. Todo dia tem coisa acontecendo lá. Ele não está amarrado, que nem muitos acham que ele está amarrado, não. Ele tentou Jesus lá em Israel. Um dia ele vai ser amarrado, agora ele está bem solto. Como diz o brasileiro, soltinho da Silva. Então ele, o próprio, a antiga serpente, está em algum lugar da terra. Esse, o próprio, tentou Jesus pessoalmente. Eu acredito que seria bem mais difícil ele pessoalmente tentar o crente, tentar a mim, tentar a você. Mas existem milhões de demônios que estão na terra trabalhando a serviço do seu governo pecaminoso. E esses demônios tentam todas as pessoas. Então, o próprio Satanás pode tentar alguém, a primeira via de tentação. A segunda via são as coisas que estão no mundo, são coisas mundanas que estão ao nosso derredor, essas coisas nos tentam. E a terceira via de tentação é o próprio interior pecaminoso do ser humano. Por isso que Paulo disse: aquilo que eu quero fazer, que é obedecer a Deus, eu não faço, porque há uma guerra dentro de mim. O ser humano ele é enfermo pelo pecado, o seu velho eu, a natureza pecaminosa,
A doutrina da amartiologia, a doutrina do pecado, ela mostra que tem pecado no singular e pecados no plural. Pecado no singular é o pecado original. Esse pecado original passou para toda a humanidade. O ser humano já nasce em pecado. É verdade. Isso já vem dentro do ser humano. É por isso que uma criancinha, você pensa, por mais inocente que ela seja, você vê ela com um brinquedo na mão, vai outra criancinha tentar tomar, ela não quer largar. Note que já está ali um certo tipo de egoísmo, que não é meu, e ela não quer largar. Isso já é inerente à natureza humana, já está ali. Isso já é um certo tipo de pecado, porque ela não quer repartir. Note que o ser humano, desde pequeno, já demonstra uma certa natureza propensa, uma certa facilidade a ceder, aliás. A palavra correta é a ceder à tentação e errar o alvo. Então, essas três vias, o próprio Satanás, as coisas mundanas e o interior do homem, que é mau. O próprio Jesus disse, o homem é mau. Jesus disse, vocês, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Então, o ser humano é mau. E aí, então, não pode brincar, porque todos são tentados. Essa é a primeira parte da lição, a realidade da tentação. Segundo objetivo, explicar como Jesus venceu a tentação de ser saciado. Porque aqui, na parte 2 da lição, segundo tópico, a lição diz assim, a tentação de ser saciado. Quando o inimigo chegou e disse, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Vamos analisar um pouquinho essa tentação. Primeiro, ele não tentou Jesus em primeiro plano. Na verdade, irmãos, ninguém na face dessa terra vai saber exatamente o grau das intenções ali naquela hora. Porque só Jesus e o adversário estavam ali numa dimensão que não era uma dimensão natural, não era uma dimensão de entendimento humano, porque Jesus estava numa dimensão semelhante a já um estado espiritual como os dos anjos, de completa perfeição. Até eu vi uma explicação de um pastor que Moisés, quando ficou lá 40 dias e 40 noites, atingiu o estado espiritual de um anjo, perfeito. E Jesus estava num estágio muito elevado de espiritualidade, então saber exatamente o grau das tentações, ninguém vai saber. Mas, a princípio, nota-se que a tentação maior não era exatamente a questão de saciar a fome, porque ele estava com fome. E saciar a fome não seria pecado. O problema não era saciar a fome, mas como providenciar aquele pão. E também, eu até fiz questão de anotar aqui, o inimigo tentou colocar em Jesus um pouco, fazer com que Jesus defendesse um certo tipo de orgulho, porque ele era o Filho de Deus. E estava sendo colocado ali em dúvida se ele era o Filho de Deus ou não. O inimigo tenta Jesus nessa questão. Eu fiz questão de anotar aqui, ó. Jesus, sem dúvida nenhuma, precisava de comida, e o problema não era comer, mas como providenciar aquela comida. Foi por meio de uma provocação ali, colocando em dúvida se ele era o Filho de Deus ou não. E aí Jesus, se Jesus transformasse aquele pão, aquela pedra em pão, ele estaria aceitando a afronta. E aí então ele deveria provar que era o Messias, rejeitando a afronta e não aceitando a afronta. Eu vou provar que eu sou o Messias, então eu vou dar essa prova que você quer. Aí não. Ele não iria dar a prova que era o Messias. Ele teria que provar que era o Messias rejeitando a tentação. E outra tentação que entrou, que o inimigo tentou colocar nele, aqui ó, se Jesus transformasse, ele aceitaria a afronta, demonstrando um certo tipo de orgulho, pois o inimigo estava duvidando se Jesus era capaz ou não de transformar. Tentou fazer com que Jesus tivesse orgulho de si próprio e também um certo tipo de exaltação. É como se alguém provocasse, mas será que você é o Messias mesmo?
Então, essa segunda parte da lição, a tentação de ser saciado, não foi apenas na questão do apetite. Nós observamos que ele colocou, ou tentou colocar em Jesus, um desejo de se exaltar, um desejo de mostrar o orgulho de ser o Filho de Deus, cedendo àquela provocação. É como as pessoas costumam hoje, ceder à tentação, ceder à provocação, dizendo: eu não levo desaforo para casa, eu não sou tapete do diabo, porque eu sou fulano de tal, não posso ficar quieto. É parecido, foi esse tipo de provocação que acontece ali. Se tu és o filho, ele coloca em dúvida. Ou seja, se tu és o filho, tu não pode ficar quieto nessa provocação. Tu tem que provar. Tu tem que provar que é o filho de Deus, porque o filho de Deus é alguém. E o filho de Deus, ele não pode levar desaforo para casa. E Jesus não se exalta. Jesus fica humilde, completamente se esvazia dessa questão de orgulho, nem dá bola para essa palavra que o inimigo quis colocar, se tu és, quis colocar. Não. Ele pode até ter pensado, eu sou, mas não preciso estar provando. Eu tenho que vencer essa tentação como um homem que tem comunhão com Deus, humilde. Como é que eu vou vencer a tentação? O que diz a palavra? Ele estava 100% no Espírito. O que diz a palavra? Ele é a própria palavra, ela fluía nele ali. E a palavra vem no coração dele, nem só de pão viverá o homem. Aqui ele ainda dá um ensinamento. O inimigo acha que ele ia ceder à tentação, e ele ainda dá um dos maiores ensinamentos para a humanidade. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus, ou sai da boca de Deus. E ainda revela um tempo de existência humana e ainda o que haveria de vir, uma vida onde a humanidade, os seres serão sustentados pela palavra de Deus. E essa é a verdadeira vida. Então, nessa segunda parte da lição, nesse segundo tópico, Jesus venceu essa tentação, mas nós vemos aqui que é uma série de tentações. Vem agora a segunda grande tentação, a tentação de ser celebrado. E aqui, no versículo 5, diz assim: o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Aqui nós temos duas grandes lições. Primeiro, ele tem poder sobre o mundo de corrupção, aonde predomina a mentira, o mundo de corrupção, ali ele tem poder, porque no mundo onde a verdade está, onde a verdade prevalece, ali tem luz. E a Bíblia diz que as trevas não prevalecem contra a luz. Então vamos só dividir isso aqui, porque ele não manda na igreja, ele não manda nos filhos de Deus, ele não manda em certos locais onde há pureza. Fique bem claro isso. Então, as pessoas andam por aí amedrontadas, o diabo manda em tudo e vai fazer o que quer da minha vida, não é isso? Mas no mundo de corrupção, no mundo de mentira, ele manda. E nesse mundo de mentira ele pode pegar e colocar isso na mão de quem ele quiser, que se venda a ele. Que se venda a ele. Jesus não se vendeu. Mas outra coisa importante que nós temos que analisar aqui é que ele deu uma visão para Jesus. Essa visão não foi Deus que deu. Ele deu essa visão. E o diabo tem poder para dar visões às pessoas? Tem, irmãos. A Bíblia diz que ele perdeu a sua habitação, não o poder que ele tinha. Mas isso aqui parece meio polêmico. A Bíblia fala que ele tem poder até para se transformar em anjo de luz. Ele não é o todo-poderoso, mas ele tem poder. E aqui ele deu uma visão para Jesus. E o apóstolo Paulo fala aos Colossenses 2,18 que muitas pessoas estavam fazendo culto aos anjos, tendo visões, e o inimigo tem essa capacidade de dar uma visão para as pessoas. A maioria das seitas que surgiram no século XVIII se basearam em visões que receberam. E também um grande segmento religioso que existe no mundo, que surgiu no século VI, foi baseado numa revelação de um ser espiritual que trouxe algumas verdades e uma pessoa anotou aquilo ali, e não vou falar aqui por questão de ética, mas a partir do século VI, essa religião cresceu muito no mundo,
baseado numa visão. E Paulo já tinha recomendado, olha, qualquer outra revelação que venha, seja ainda que um anjo venha trazer, seja amaldiçoado, porque o que já foi posto não precisa ser colocado mais nada. A palavra já foi revelada, Cristo já veio aqui, já deixou o evangelho, é esta mensagem que pregamos, não tem outra revelação. Hoje as seitas dizem que foi dado uma outra revelação para o mundo, um ser espiritual mandou escrever um outro livro mais inspirado, que em dado momento na Terra a religião precisava ser renovada e Deus levantou um fulano, um homem, uma mulher para renovar a religião pura na Terra, tudo baseado em visões. E nós vimos aqui que o diabo tem poder para dar visões. E ele deu uma visão válida para Jesus. Ele mostrou os reinos da época, quem sabe mostrou o Império Romano, de coisas que ele via. Porque ele não é onisciente, ele não sabia como seria a glória futura. Ele não sabia como seria a glória da pós-modernidade. Ele não é onisciente. Mas daquele mundo que ele vivia ali, que ele já via os reinos da terra, ele deu uma visão para Jesus. E aí o Senhor Jesus, então, venceu aquela tentação. De que forma? Está na Bíblia. Ele pediu para Jesus para adorar a ele, e Jesus responde dizendo, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Eu fiz questão de anotar aqui que todos esperavam o Messias. Naquela época, todos esperavam o Messias. E o Messias prometido era um Messias que, além de operar, trazer salvação, libertação, restauração de saúde, tirar as doenças, enfermidades, seria um Messias que restauraria o reino. As pessoas esperavam que o Messias viesse como um grande político, um dominador mundial. Então, quando o anticristo, o inimigo que estava ali, o adversário, ele então, mas se tu és o Messias mesmo, o Messias vai ser um dominador, vai restaurar o mundo todo. Então, pera lá, se você é o Messias, tá aqui, ó, todos os reinos do mundo, toda a glória, pegue. Não é para isso que você veio? Mas não era a hora, irmãos. Não, e o reino do Senhor não era um reino material, é um reino espiritual. E aí o Senhor Jesus, não, tenho certeza, consigo mesmo Jesus deve ter pensado, é claro que eu sou o Messias, só que a hora de dominar o mundo todo não é chegado. Por enquanto eu vim aqui estabelecer um reino espiritual. Depois, no milênio, sim, aí eu vou governar com cetro de ferro. As nações eu vou ensinar daí. Mas agora não. E Jesus foi tentado ali, irmãos. Porque ele é o Messias. Até João Batista, ele duvida por causa disso. Quando João Batista estava preso lá, João Batista, há quem diga que ele deve ter pensado assim, poxa, ele está curando, está ressuscitando, tudo bem, o Messias faria isso. Mas e restaurar o reino? Tirar o Império Romano de cena e restaurar o trono de Davi? Isso não acontece. Aí chama os discípulos, pergunta lá se ele é o Messias mesmo, se vai vir outro. Então muita gente esperava que o Messias viesse como um líder político. E o adversário ali tentou Jesus dessa forma. Mas o que Jesus fez ali? Jesus renunciou o próprio eu. Eu sou o Messias, eu vou ainda um dia dominar o mundo inteiro, mas não é agora, não é hora. E Jesus renunciou o eu ali, naquele momento. E aí o Senhor pegou, não cedeu à tentação e disse, ao Senhor teu Deus adorarás. Só a Ele darás culto. Jesus se reporta novamente à palavra e venceu mais essa tentação. E outra coisa, no mundo antigo, lá no Oriente, se alguém se prostrasse diante de outra pessoa, reconhecia a autoridade daquela pessoa. Como é que Jesus ia se prostrar diante de Satanás? Ele estaria reconhecendo que o adversário era maior do que ele. É claro que Jesus não ia se prostrar diante dele. E Jesus fica firme e vence mais essa tentação. E a última parte da lição, Jesus venceu a tentação de ser notado. Diz aqui que ele levou Jesus à parte mais alta do templo, e ele diz então, mandarás aos seus anjos acerca de ti, para que te guardem. Ele coloca de novo uma certa dúvida ali, diante de Jesus, ele diz, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque darás ordem aos teus anjos, aqui ele usa a palavra.
Está escrito, darás ordem aos teus anjos. Tem que tomar muito cuidado, porque o inimigo ele tem um domínio, o conhecimento de toda a Escritura. E ele pode usar a palavra, como usou lá no Éden. Interessante que aqui na tentação de Jesus e no Éden, é a mesma maneira de trabalhar. Até tem um livro lançado pela CPAD, Princípios da Pregação Bíblica. Ali no livro o comentarista fala que ele sempre tem as mesmas maneiras de trabalhar. Lá no Éden ele pegou a palavra de Deus, não foi assim que Deus disse? Ele é muito manhoso, a artimanha dele é tremenda. E aqui agora ele pega e diz, mas está escrito. Foi com uma afirmação que ele tentou Jesus. Se não tivermos cheios do Espírito Santo, consagrados, santificados, temendo a Deus, se separando do mal, é difícil discernir a artimanha do maligno. Nós temos que estar realmente sujeitando a Deus, andando em espírito, para resistir aos desejos da carne e às tentações do maligno. Mas muitos não estão resistindo. E aqui Jesus resistiu. Daí Jesus resistiu, renunciou a si próprio, e aqui, no pináculo do templo, na parte mais alta, ele tentou Jesus com a própria palavra. E aí o Senhor diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Lucas mostra que o tentador não desiste, mas fica à espreita. Que daí aqui a Bíblia diz, a lição diz, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. E aí então nós entendemos que ele ficou à espreita. Então aqui os objetivos, compreender a realidade da tentação, explicar como Jesus venceu a tentação de ser saciado, saber que Jesus venceu a tentação de ser celebrado e analisar as artimanhas do inimigo para que Jesus cedesse à tentação de ser notado. E a nossa conclusão nos diz assim, Jesus venceu Satanás no deserto em todas as outras situações em que o confrontou durante o seu ministério terreno. Na cruz do Calvário, o Filho de Deus derrotou Satanás de forma definitiva. Se alguém fizer uma pergunta, quando que Jesus derrotou o inimigo de forma definitiva? Lá na cruz do Calvário, quando ele disse, tetelestai, ou tetelestai, está quitado, está pago. A humanidade agora está novamente religada a Deus. Aqui ele venceu Satanás. Pois bem, essa foi a nossa quarta lição, a tentação de Jesus, né? A tentação de Jesus. E nós temos aqui esses pontos de estudo e eu quero convidar você. Domingo, esteja nas escolas bíblicas dominicais ou dominical para aprender junto com os professores. Essa aqui é uma pré-aula, uma videoaula que mostra os pontos principais da lição. Mas, domingo de manhã, a gente tem um tempo bem maior para interagir com os alunos e estudar acerca deste assunto tão importante, porque a tentação é uma realidade, mas assim como Jesus venceu, a sua igreja também há de vencer. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.